Deu. Aí, deu. Pronto. Tudo bem, Carlanda? Seja Tudo. bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom. Pessoal, então, ó, hoje uma live incrível, muito bacana, com o tema os 5 erros mais cometidos por uma loja de naturais que podem quebrar o seu negócio, falir o seu negócio. E hoje nós vamos ouvir bastante aí da experiência da Carluanda, que é aluna da nossa mentoria aí. Antes de a gente iniciar esse bate-papo, eu já quero pedir para você que está aqui, que é lojista de naturais, tem um aviãozinho aqui do lado direito, embaixo da sua tela. Clica nesse aviãozinho e já manda essa live. Se você é lojista de naturais para sua equipe, para o seu gerente, se você tem amigos que têm lojas naturais, manda essa live para eles também, para a gente aproveitar esse conteúdo aí que a gente compartilha nessa 1 horinha que a gente vai passar junto. É isso, Kátia. Vamos iniciar aí? Bora, Bruno, vamos sim. Muita coisa boa hoje, hein? Maravilha. Carluanda, seja bem-vinda. A gente já tem Obrigada. vários dos nossos alunos de mentoria participam desse bate-papo e existe algo em comum entre todos eles. Todos eles têm muito sucesso, está tendo muito resultado com a mentoria. E você não é diferente, né? Quanto tempo que você está na nossa mentoria? Estou há 6 meses. 6 meses, está na metade ainda. Muito legal. Conta um pouquinho sobre você, Carlanda. Nome da sua loja, onde você está, quanto tempo que você está no segmento de naturais. Conta um pouquinho da sua trajetória aí. Então, eu já estou no segmento já há 6 anos e meio. Agora, próxima sexta-feira, a loja completa 5 anos. A Empório Saturnino leva o nome da minha família, né? Eu estou no Maranhão, a 270 quilômetros da capital, que é São Luís. A minha cidade tem uma média de 40 mil habitantes. E próxima semana nós faremos aí 5 anos do nosso espaço físico. Confesso para você 5 que anos. muitas mudanças aconteceram ao longo aí desse período, mas esses 6 últimos meses assim estão sendo assim bem decisivos para fortalecer mais Legal. ainda a história que nós construímos aqui na região. Que A gente tem legal. uma localização bem estratégica aqui, Bruno, na minha cidade. Ela é considerada o polo aqui da minha região. Nós temos em torno, um raio de 100 quilômetros, 22 cidades. Então, a gente tem uma logística muito boa, né, em termos de ligação com essas cidades. Então, é algo que Bacana. já me faz ter um olhar, né, mais Uma coisa que, social. uma coisa que eu já começo colocando como observação aqui, né, Kátia, a gente faz muita entrevista com lojistas de naturais e, poxa, você já tinha quase 5 anos de loja, então você já tinha bastante experiência, já tinha bastante aprendizado. E decidir com depois de 5 anos entrar numa mentoria, você tem dois lados, né, da moeda. Um lado é você pode pensar assim, poxa, eu já fiz de tudo que eu pensava que ia fazer, não tenho mais ideias, preciso oxigenar para fazer coisas novas para ter resultados diferentes. Esse é o lado de quem pensa e está no caminho da prosperidade. E isso requer, por um outro lado, requer humildade, né? Porque ao mesmo tempo você já sabe muita coisa, né? Sim, E você falar, poxa vida, eu vou fazer um investimento, sendo que eu já domino bastante coisa do segmento, mas isso é fundamental, é ter esse toque de humildade sempre. Eu, por exemplo, tenho 9 anos de loja atrás e continuo aprendendo todos os dias, inclusive aprendo com vocês. A gente aprende na mentoria, nessa troca de experiência, né? Então, muito legal. E tem lojista que leva para outro lado, o que que eu tenho para aprender, né? Tenho 5 anos, já domino o meu negócio, mas a gente mas, vai. mas faz todo sentido mesmo. A gente precisa ter humildade para entender que o conhecimento ele precisa ser constante. E a gente Sim, precisa, né, escolher as pessoas e os locais com os quais a gente vai buscar esse conhecimento. E foi esse um dos diferenciais que me fez acertar na escolha da mentoria com vocês. Mas muito tem legal. a receitinha do bolo que é só no final que eu vou contar por quê. Boa, ó, a Carlana, essa é marqueteira vendedora, hein, Kátia? Tem Ela a já deu uma cereja do deixa. bolo, essa aí é só para quem vai ficar até o final para acompanhar. Boa, boa, boa. Ô, Ô, Kátia, Bruno, eu vamos vou falar lá. uma coisa que assim, é uma particularidade mesmo. Quando eu entrevistei a Carlanda, primeiro ela tá na Naturaltech, ela participou do nosso workshop. E eu acabei de ver de novo o vídeo, tá?
Estava aqui Oi? chorando. Ela participou do nosso workshop na sala lá que a gente fez dentro da Natural Tech. Foi ali que E ela a gente conheceu a gente. assim, ela já conhecia Eu o já Bart, conheci, tinha uma história do Bart, né? foi uma das. Mas não foi só isso, não, tá? Né? A Tá, cereja do. aí a gente marcou uma entrevista, ela chegou na cidade dela, a gente marcou uma entrevista. E exatamente isso, Bruno, que às vezes até a minha criança, assim, às vezes, eu falo, pô, ela tem 5 anos de loja. Será que ela vai aprender? E ela estar aqui hoje para compartilhar resultado com a gente, Bruno, é incrível. Incrível. É o que Legal. você falou, é uma troca de experiência mesmo, né? Dos dois Mas, lados. Kátia, mas o que eu vou contar vai te ajudar para as próximas vezes que você for fazer a entrevista com pessoas que já estão há mais tempo com loja, ser o grande diferencial. Boa. Boa, adoro, boa, vamos. Ô, Carlanda, mas me conta uma coisa. A Kátia me disse que antes de você ter loja naturais, você fabricava E eu na fiquei sua casa. Como que é essa história antes da loja naturais? Então, eu comecei produzindo os bolos, os doces nas versões saudáveis na casa da minha mãe. E eu comecei Legal. a produzir uma nutricionista. Eu comecei a fazer o acompanhamento e ela estimulava muito. A gente fazia algumas produções, a gente compartilhava receita. E eu comecei a produzir esses bolos e eu era praticante de crossfit. E lá era tipo um sítio. E aí eu comecei a levar para as amigas, né, para elas provarem. E aí um dia o meu professor falou que se eu quisesse levar um bolo para ele, né, que ele aceitaria. Aí eu perguntei para ele se ele queria um bolo tradicional ou se ele queria um bolo mais fit. E ele disse: "Não, eu quero mais fit". E aí, o dia que eu produzi na casa da minha mãe, eu falei para ela que esse bolo mudaria a nossa vida. E com certeza mudou, porque foi a partir do bolo, quando ele recebeu, que ele disse que quem estivesse e desejasse levar algo para vender lá no box, que estava autorizado. Eu não pensei duas vezes. Não estava pronta, digo pronta em questão de estrutura e conhecimento, mas eu usei aquele emoji lá que é a mulherzinha loirinha com a mão assim, até agora. Então eu comecei vendendo lá. E aí foi assim um boom na cidade, porque só tinha uma nutricionista na época que fazia, que inclusive era cliente dela, e hoje o jogo virou. Ela que é minha cliente. E aí ela, por motivo de saúde, teve que parar. E foi aquele boom, tanto que eu tive que parar de vender, eu só vendia no CrossFit e fui para casa da minha mãe. Então esse 1 ano e meio, ele serviu para validar o meu negócio. Quando eu abri a loja, quase, né, vai fazer agora semana que vem 5 anos, eu já fui com o meu negócio validado. Mas eu sempre tinha, quando eu pensei em algo saudável, eu pensei o granel, eu sempre fui muito apaixonada. Eu chegava nas lojas, eu achava interessante demais a acessibilidade, você poder comprar os produtos para experimentar. Então eu tinha muito isso. E quando eu fui para a loja, eu tive essa vantagem porque o meu negócio já estava validado. Só que aí eu talvez tenha falhado porque eu não tive conhecimento suficiente para alavancar. Talvez hoje eu teria tido um resultado melhor, mas enfim, percorri todo o caminho. E aí a loja já está com 5 anos, hoje nós estamos referentes aqui na região. Quando as pessoas falam de produtos a granel e também de doces, bolos, salgados, no automático eles já vão com o meu nome, Carlonda, que não é um nome fácil. Mas como eu comecei somente com o meu nome, eu usei o Saturnino, que é o sobrenome da minha família, que é muito empreendedora na região. São muitos empreendimentos. A nossa família é muito conhecida aqui, cada um no seu segmento. Supermercado, hortifruti, distribuidoras de água, ótica, enfim, uma série de produtos, né, de segmentos. E aí, o Saturnino, ele veio só para me ajudar, mas as pessoas, elas vão na minha loja e falam assim: amiga, eu estou na loja da Carlanda, mãe, eu estou na loja da Carlanda. Então, assim, a proposta de valor do meu negócio está muito atrelada à minha imagem. Então, Muito legal. E você essa continua, pelo que você falou, com os bolos saudáveis, os doces sim, saudáveis. Gente, olha, primeira coisa, parabéns, parabéns pela sua trajetória, muito legal. Eu fico muito feliz de ter lojistas como você. Primeiro, assim, que tem fé, e que você falou, né, aquele bolo, eu tive a crença positiva de a fé mesmo de que ele mudaria a minha vida. E eu acredito que quando a gente está no polo positivo, no sentido de. Não é positivismo barato, não é papo de coach, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando de crer
que algo bom vai acontecer na nossa vida verdadeiramente. Quando a gente crê que é algo bom e sempre olhando para as oportunidades, né, que aparecem na nossa vida, e você agarrou aquela oportunidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo em comum de todo empresário de sucesso, que olha as oportunidades muito mais do que os problemas. Você olhou o que para muitos poderia ser um simples convite, ali nasceu de fato a sua loja 1 ano e meio antes da sua loja nascer. Um segundo ponto muito importante, e como você começou desse jeito, Carlando, olha que legal. Uma pergunta que eu quero fazer antes de concluir esse pensamento. Quanto que você chegou a vender de bolos e doces saudáveis antes de ter a sua loja por mês? Você chegou a vender quanto em média? Eu acho que eu vendi uns 5 mil no máximo. Ó, então você chegou a vender 5 mil reais sem ter uma loja física. 5 mil reais fora das 4 paredes. É uma coisa que a gente fala muito na mentoria. O logística... Era pouco tempo, Bruno, o espaço de tempo, né, que eu tinha de venda, era mesmo na casa da... Exatamente, na casa da sua mãe, sem uma loja física, você vendia 5 mil reais. Então, uma coisa que a gente fala muito na mentoria é não pensar que a sua loja está limitada apenas às 4 paredes do seu negócio. Então, para você pode parecer pouco, mas para muita gente, você fazer 5, 10 mil reais de venda ativa fora das 4 paredes do seu negócio é algo muito importante. É uma oportunidade de negócio que, às vezes, vocês lojistas que estão nos assistindo agora, não pensam em desenvolver. Vender fora do seu negócio, vender fora das 4 paredes, sair da sua loja para fazer esse relacionamento, esse networking e vender produtos. E uma outra coisa que eu acredito muito e eu tenho batido muito nesse ano na tecla da mentoria é ter produtos artesanais dentro da sua loja naturais, produtos de fabricação própria. Por quê? Quando você tem o bolo da Carloanda, o brigadeiro proteico da Carloanda e não sei mais outros produtos que a Carloanda faz, ela pode falar aqui também quais são os outros. E pães integrais vende muito. Pães integrais. Qual outro? Os pães integrais vendem muito, os salgados, então assim, eles puxam a venda, os kits, as caixas de café da manhã, a gente bate recorde de vendas nas datas comemorativas, Dia das Mães, inclusive Dia dos Pais, que é considerado uma época em que se vende pouco. Então, assim, eu comecei a ter o entendimento que eu tinha que gerar mais informação para o meu cliente. E, ultimamente, o Dia dos Pais batia no Dia das Mães. Olha que interessante. As pessoas olham muito aquela coisa de achar que um pai não vai gostar de receber uma caixa de café, por exemplo. Mas aí o que eu faço? Meu pai tem um comércio aqui no mercado aqui da região, que ele nem necessariamente hoje nem precisaria trabalhar. É algo bem rústico, bem antigo, ele vende de tudo. E todo ano eu gravo vários vídeos com ele. E aí as pessoas, elas sentem muito desejo, se conectam muito com isso, então elas mandam mensagem. Eu quero viver isso com meu pai. Eu mostro que quando a gente era criança, tomava o café naquele copinho que colocava tomate aqui na nossa região. Então eu busco coisas assim bem antigas, de memórias afetivas. Isso faz com que a gente consiga vender também os outros itens do granel, porque lá também vai aqueles biscoitinhos, vai os produtos de lá, que também tem a apresentação, que geram essa memória afetiva. Então, muito bom. Fazer começar vendendo os doces, os bolos, me fez... O Senhor, ele estava assim, certeiro quando ele disse, é aqui o caminho, porque era algo que eu nunca desejei fazer, porque a gente sabe que é muito trabalhoso, inclusive a produção dá muito trabalho, a loja sabe, mas não tem jeito, ela engaja, ela que puxa, né, a venda, inclusive, do granel, porque o cliente da loja consome um pão que eu faço, ou seja, com uma farinha de amêndoas, ele quer saber o que eu faço, então não vendo só o pão, eu vendo a farinha de amêndoas, uma semente que está lá também. Então, ele casa muito. Várias pessoas aqui da região já colocaram lojas também por conta disso. E algumas pessoas já se conectam muito e já pensam também nessa necessidade de colocar por isso. Porque são dois segmentos que juntos não tem como não dar certo. Casa muito bem e são os produtos artesanais. Ele traz rotatividade para sua loja, porque a pessoa vai comer o pão em uma semana, uma bolachinha em 2, 3 dias.
Então faz o cliente voltar toda semana no seu negócio. São produtos que normalmente têm margens boas. E o terceiro, e talvez acho que o principal ponto de você trabalhar com produtos artesanais é que o cliente ele vai comprar na sua loja, ele não encontra em nenhum outro lugar. Então o cliente ele tem que voltar no seu negócio. E no mundo que a gente está vivendo de naturais, que o supermercado cada vez mais tem trazido esses produtos tradicionais de prateleira, ter uma loja de naturais focado também em produtos artesanais, de fabricação própria, com a sua marca, com o seu nome, isso te garante a fidelização e te garante o cliente voltar. E como a Carlonda falou, a partir do momento que o cliente está na sua loja, aí vai da sua equipe de venda para vender o granel e vender os outros produtos também. Eu tenho falado muito, eu acredito que este é o caminho para que as lojas naturais continuem prosperando, mesmo no momento que a gente está vivendo do supermercado cada vez com um mix maior de produtos naturais. E aqui os supermercados têm colocado bastante coisas baseadas no que eu faço na minha loja. Mas essa parte do artesanal, eles nunca vão conseguir te copiar. Essa parte mesmo, teria até alguns produtos do granel. Eu sou, assim, a vitrine deles. Muito legal, Carlonda. E fala um pouquinho dos seus números. Como que eram os seus números antes da mentoria? Quanto você estava faturando? Como que era seu ticket médio? E como que seus números depois da mentoria? Um levantamento, né, baseado em meses. E eu tinha um ticket médio de R$ 34, com um faturamento médio de 39 mil. Hoje eu tenho um ticket de 44 e um faturamento de quase 61. Caraca, quase dobrou o faturamento e subiu R$ 10 o ticket médio. E eu já cheguei há meses a faturar 80, 70. Então, assim, foi a média mesmo que eu fiz, porque a gente sabe que tem alguns períodos, né, que são mais fortes devido a algumas campanhas, como o mês de agosto, o mês de maio. Ou seja, 5 anos de loja, em 6 meses de mentoria, você dobrou o faturamento e aumentou em mais de R$ 10 o ticket médio. E tem um segredo para isso que você me ensinou. Qual que é esse segredo? Vamos deixar até o final ou vai falar agora, Kátia? Tem que contar. Conta, Carlonda. Não deixa pro final, vai. Depois você deixa a cereja do bolo. Mas a cereja do bolo é da mentoria, né? Os detalhes eu vou contar. O segredo que você me ensinou, Bruno, todo o time, e o Basti também, foi olhar para os números. Eu mudei muito a minha mentalidade e assim de ter mais consciência e ter mais clareza daquilo que eu faço. Eu aprendi a sair do automático e a ter controle das minhas informações, porque a gente quer muito que a loja esteja cheia, quer muito ter muitos produtos, quer muito ter muita variedade. Eu tinha aquela coisa de que minha loja tinha que ser a loja que tinha maior variedade, principalmente de produtos, porque de gastronomia saudável era a única da região, mas do granel eu queria, né, ter aquela coisa de que o cliente teria uma variedade maior, né, de quantidade de produto. E não era sobre isso. Era sobre, de fato, a qualidade e sobre também aqueles produtos em que me davam uma margem de contribuição melhor. Então, ter mais clareza sobre isso foi que me fez aumentar. E olha que eu ainda acho muito pouco, viu? Porque hoje mesmo, levantando todas essas informações, eu estava conversando com a minha equipe falando, gente, o detalhe do ticket médio, Bruno, é muito pequeno, perto da grandiosidade, o resultado que uma empresa pode ter. Eu estava já fazendo o planejamento do ano que vem e pensei, meu Deus, R$ 10. Falei para as meninas, só precisa R$ 10, aumentar R$ 10 de faturamento. A gente vira o jogo assim de um jeito que... E não só isso, não só dessa clareza, dessa mudança de mentalidade, principalmente na hora de precificar, que essa é uma outra área assim que foi extremamente decisiva para que eu conseguisse de fato mudar o jogo, né? Entender, porque assim, eu fiquei preocupada com o preço do produto que eu ia colocar e não com o valor que o meu produto tinha e com a história que eu tinha construído ao longo desses 5 anos. É tanto que quando eu coloquei como meta em 3 dias mudar todos os produtos, lá dentro aquele receio veio. E aí, será que eles vão ganhar?
Será que vou deixar de vender? E não teve isso. E assim, todo dia eu perguntava para as meninas, e aí, alguém reclamou? Aí elas, não. Assim, com exceção de, por exemplo, uma castanha do Pará, que realmente é uma coisa que é absurdamente, né? O damasco, esses dois itens assim que foram os que ultimamente deu aquele boom, né? O cacau também. Mas dessa forma, fazendo tudo isso, eu entendi, poxa, aí tava o detalhe que eu precisava fazer. E eu entendi que eu já tinha uma história construída, que eu já tinha um valor agregado daquilo que eu fazia. E que as pessoas, eles entendiam, tinham confiança no meu trabalho, sabiam da qualidade que eu oferecia, então eles queriam o meu produto. Eu acho que foi você que falou, foi o Bart que falou sobre escolher a pizza. Fui eu. Dá como exemplo de que quer comer a melhor pizza. Quando eles Uhum. em comer algo ou comprar algo da loja, em qual nome ele já vem? É no automático. Então eu entendi isso. Então essa mudança também fez eu virar o jogo. Eu fui muito mais assertiva, hoje eu sou muito mais estrategista. Eu aprendi a negociar melhor com os fornecedores, a não comprar, a não ser tão emocionada, porque empreendedor é muito emocionado. Quando os produtos é diferente. Se ele te oferece, tu pode até ficar tentada, mas opa, deixa eu ver aqui, como que é? Dá ou não dá? Isso é legal, isso não é. E a gente precisa entender a nossa região, porque conversar com... Eu tenho uma amiga que ela está a 100 quilômetros aqui da minha região. Ela me falou muito de um produto dela, e eu fui na loja dela, provei o produto da espetacular. Mas a margem dele e o valor dele de venda não era nenhum atrativo para mim. Então, se eu fui analisar os meus clientes, o meu contexto, e vi que não se encaixava. Mas por quê? Porque agora eu já tenho esse entendimento, já tenho essa mudança de que os números podem sim mudar o jogo. Não Muito bom. você ensina. Só, e detalhe, gente, quem está aqui assistindo, ouvindo esse relato da Carloanda, esse nível de maturidade de gestão, gente, ela está no meio da mentoria. 50% só. E olha o nível de maturidade de gestão. E aqui o tema da nossa live, né, Kátia e Carlanda, são os 5 erros mais cometidos pelos lojistas naturais que podem quebrar o seu negócio de saudável. E aqui a Carlanda já passou por alguns, né? Então eu vou só enumerar o que ela falou aqui. O primeiro erro, e talvez seja o mais cometido de todos, é fazer uma gestão não pautada em números. Só no feeling, só ali no operacional. E aí, quando a Carloanda começa a entender a importância de entender o que é um ticket médio, quando ela fala, né, a virada que dá no negócio dela, quando você começa a olhar o ticket médio, tem estratégia para isso, e você simplesmente sobe R$ 10 de ticket médio. A diferença que dá no faturamento no final do mês, ela chegou a dobrar o faturamento dela, sendo de 39 mil, alguns meses batendo R$ 80 mil. Então, gestão com base em números. Isso é fundamental, a maior parte dos lojistas cometem esse erro. Segundo ponto que a Carlonda passou aqui, fundamental, precificação. E muitas vezes a precificação, por que as pessoas, os lojistas naturais cometem esse erro? Por 2 motivos. Primeiro, não saber precificar mesmo. Não entende qual que é o cálculo, como que eu faço essa precificação correta da minha loja. E o segundo erro sobre precificação, às vezes, mesmo sabendo sobre como precificar, é o medo emocional. Medo A de questão... ter. Exatamente, medo de colocar precificação. Isso está ligado a razões emocionais, é muito louco. A gente é a última a valorizar o nosso negócio, né? O nosso cliente valoriza, mas a gente não valoriza. É porque a gente precifica olhando sempre só para o produto e não para o valor que ele entrega. Quando a gente tem esse olhar para o que o produto vai entregar para o cliente, é tanto que eu tenho itens aqui, como por exemplo o psyllium, ele já baixou de preço várias vezes e eu sigo com ele em alta, margem lá em cima. Antes os clientes chegavam na loja e diziam, opa, 20 e poucos reais ele já... E aí eu falei com as meninas, vamos usar a estratégia de colocar as 50 gramas para ficar mais acessível para eles provarem, porque eles vão provar e eles vão voltar. E aí com isso, ele chegou na alta, quando você fala, os clientes nem levam mais o mínimo que a gente colocou como estratégia. Eles já dizem, não, eu quero. Já não se recusam mais, porque eles já entendem esse valor agregado que os produtos têm. Outra coisa, Bruno,
Controle de estoque. Ah, isso também foi a virada de jogo. Controlar o estoque, entender cada produto, saber o que sai, o que não sai, focar no que sai. Tirar aqueles que de fato não têm, que estão ali só ocupando, né? Fazer uma das coisas que o estoque também fez nas vendas, a rotatividade. Então, eu mostro isso para os clientes. Então, eu aprendi a ter uma compra mais inteligente, porque aí eu tendo essa rotatividade, o cliente compra meu produto fresquinho. Aqui tem algumas lojas de granel que a gente tem por obrigação lá na loja, regra, indicar os nossos parceiros, concorrentes, amigos. E só que os clientes não querem. Sabe o que eles dizem? Eu espero. É produto velho. Às vezes nem é, porque eu também conheço as pessoas. Sei que as pessoas também são criteriosas. Mas você já agregou tanto aquela confiança, aquele valor do seu produto, que eles optam por esperar. E quando eles precisam do produto, que eles vão, ou até uma loja dessas, que são poucas, ou mesmo no supermercado, eles voltam e já dizem, ó, eu comprei assim, 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 por esse motivo, e ele conta as características. Então, falar para mim, o cliente me entrega a informação, e eu, opa, aqui tá o... Então, esse controle de estoque também fez toda a diferença. Ô, Kátia, quantas lojas a gente vê com esse desafio do controle de estoque, né? Compras emocionais. Mas é bem trabalhoso. Mas eu coloquei como meta que eu tinha que olhar. As compras dão muito trabalho. Mesmo tendo o sistema, a gente está tendo as famosas auditorias dentro mesmo do estoque, no físico. Consta lá que tem 5 quilos, então vamos lá no estoque conferir se tem. É algo que é trabalhoso. Só que eu entendi que é mais trabalho eu não ter resultado. Opa! Não é? A dor é muito maior trabalhar o mês inteiro e não ver o teu lucro no final do mês. Então, quando eu faço isso, eu entendo, poxa, é igual você entender que você tem uma cruz para carregar e você põe ela nas costas e diz, se eu entendo o que eu preciso fazer, eu coloco ela nas costas, ela fica muito mais fácil do que eu ficar negando. Ai, meu Deus, isso é cansativo. Ai, é muita informação. Ai, é muito detalhe, é muito isso. Mas quando você entende que você precisa ter uma mudança naquilo, as coisas fluem e todo mundo que está ao seu redor acaba te ajudando. Que hoje, fazer uma compra se tornou muito mais rápida. Porque como a gente já tem esse feeling, já entende esses detalhes, já olha lá, esse aqui sai, esse não sai, esse é assim. E eu também recebo muito feedback da minha equipe, porque elas estão no dia a dia muito mais do que eu. Então, elas estão acompanhando os produtos de uma forma até melhor, em termos de estar entendendo, estar vendo o que o cliente mais gosta, o que não gosta. Só que um outro detalhe também, Bruno, que eu aprendi, inclusive eu fiz uma mentoria marketing, e eu não aprendi o que eu aprendi com vocês, que foi sobre... Sobre o quê? Eu aprendi com vocês também algo que eu não aprendi em uma consultoria de marketing que eu fiz. Inclusive, não foi uma consultoria barata, né? Falando em preço. E ela não me trouxe o que vocês já me passaram em relação a essa parte do marketing, falando de Instagram. E que quanto mais informações eu gero do meu produto, automaticamente a venda vem. E isso está atrelado muito com a minha imagem. Eu não preciso vender uma semente no Instagram, mas eu posso dizer para o cliente como que eu uso ele aqui. Se eu for fazer algo aqui em casa hoje à noite, por exemplo, se eu for usar uma semente, eu mostro lá, não dá outra. No dia seguinte, os clientes estão na loja, eu quero aquela semente. Tanto que essa história da semente é engraçada, que eu ensinei tostando ela e dando também um toque adocicado na semente. E os clientes chegavam na loja querendo ela tostada e ela com esse toque doce. Aí a minha funcionária fez um áudio, eu estava até viajando, ela disse, Carlonda, eu não aguento mais. Mulher, entra no Instagram e avisa para os clientes que eu não tosto semente aqui na loja, que eu só tenho as sementes para vender para eles, que quem fez o tostado foi tu em casa ensinando. Então, assim, já agrega esse valor para o cliente. Então, gerar informação do que você vende, independente de ser produto ou serviço, é outra virada de chave também. Muito legal. É uma boa história, né? Uma boa história contada, né?
Ô, É Bruno, isso. não cortando você, mas eu quero comentar um negócio muito bacana. Dessas milhares de entrevistas que eu já fiz, essas principais dores que você falou, é as principais dores do nosso lojista. Não sabe precificar, precifica baseado na concorrente, precifica baseado no bolso do cliente, não ao valor colocado. Outro ponto muito assim, que é muito assim, mas é demais, a questão de compras. Compras é algo que eles não sabem comprar, e isso diz muito da lucratividade no final do mês, da última linha, comprar errado. Mas, assim, primeiro de todos, Bruno, precificação. Das milhares de entrevistas que a gente faz aqui na 2B, a precificação está no topo de todos eles. Muito legal. E um último ponto aí que a Carlonda comentou, né, que seria o quarto ponto, talvez, de erros cometidos, e no caso que ela acerta, é você usar o Instagram como uma ferramenta de vendas também. Focar no Instagram de uma maneira mais objetiva, de uma maneira como um canal de venda. A gente fala bastante na mentoria, o Bart tem clientes da Natura e Representação que vendem mais de 30 mil reais por mês só com Instagram. Não tem loja física. Então, se tem alguém no Brasil vendendo 30, 40 mil reais por mês no Instagram, por que que você, Lojistas Naturais, não está utilizando o Instagram como um canal de venda? Eu tenho uma provocação que eu sempre falo ela, né? Se você não tivesse a sua loja física, tivesse só o Instagram para vender os produtos naturais que você tem, será que você estaria usando essa ferramenta como você está usando hoje? Essa é uma bela reflexão. Se você não utilizaria a ferramenta do Instagram da forma como você está utilizando hoje, se você tivesse só ela para vender, então por que você não começa a usar o Instagram com foco em venda? Uma história que me marcou muito quando eu estava ainda como gerente nacional do Catarinense. Eu visitei uma loja em Curitiba chamada Empório Maestria. São duas lojas, se não me engano, que eles têm lá. E ela, Carlolanda, ela vendia muito mel. E como que ela fez? Ela disse que vinha pessoas de outras cidades para comprar o mel dela. Ela gravou um vídeo no Instagram falando como que é, da procedência genética do mel. Então ela tem uma história que ela conta que ela coloca um pouco de mel no fundo de um pires transparente, ela coloca um pouco de água e ela gira aquela água com aquele mel e depois de girar algumas vezes, aquele mel, ele aparece tipo um favo, um favo, tipo uma colmeia, assim. É muito legal. E aí ela diz que quando o mel faz aquilo ali, significa que o mel, ele tem uma memória genética, algo nesse sentido, e aquilo significa pureza. Então, por conta desse vídeo que explodiu e ela, não sei se ela impulsiona ou não, vem pessoas de outra cidade para comprar o mel dela. E ela vende o mel a granel, né, naqueles tonéis de inox. Então, tudo é a história que você conta, é o foco que você coloca. E a gente diz que o melhor ponto comercial do mundo é o Instagram, né? Por quê? Porque ali as pessoas estão com a atenção ali. E aí, se o melhor ponto comercial do mundo é o Instagram, a pergunta que eu faço é: como é que está o seu Instagram? Qual que é a atenção que você coloca para ele? Como é que está o conteúdo ali? Como é que está a sua vitrine digital? A pessoa entra, é convidativo? É vendável? Tem ferramenta de venda? Ou o teu Instagram está largado? Ou você deixa só terceirizado para uma agência de marketing que faz ali posts que não conectam, igual todo mundo, que inteligência artificial apenas? Então isso é muito importante e é muito legal como a gente percebe, Carlão, na sua história, que o teu sucesso não é um acaso, né? É um acúmulo de detalhes, de pontos que a gente traz na mentoria, de módulos, né? Porque cada ponto desse é um módulo da nossa mentoria, que a gente fica 2 meses, 10 horas de conteúdo, falando de ticket médio, falando de precificação, é um módulo só de precificação, é um módulo só de compras e gestão de... Então, cada ponto que você trouxe aqui são 2 meses que a gente discute na mentoria. E você fala também um pouco sobre mix de produto, né, Carlonda? De olhar o mix, produto que está vendendo, produto que não está vendendo. Como que você lidou com essa parte de mix de produto aí? É porque como eu tive essa mudança e passei a gerar muito mais informação daquilo que eu faço, principalmente do meu dia a dia e daquilo que é mais recorrente na loja, por exemplo, se eu começo a receber clientes com diabetes, ou clientes com ansiedade, ou clientes com problema no intestino, clientes que precisam de energia, força, as mulheres tudo desanimadas, as indicações, né, dos profissionais aqui da região
começou a me estimular. E isso começou a fazer com que eu fosse buscar entender os produtos e quais mix eu poderia fazer. E também os próprios clientes, além de trazer essas informações, eles começavam a encaminhar para a gente os vídeos que estavam viralizando, TikTok, sobre alguns mix. E aí eu comecei a fazer na loja o kit pré-treino. Aí eu sempre gostei de usar, além da beterraba, o guaraná, farinha de ovo, gengibre, a maca peruana e o tríbolos terrestres. Aí os clientes chegavam na loja, não, eu não quero só esses 4, eu quero aquele kit que a Carmona disse que toma os 2 que potencializa. E aí eu criei o kit energético extra, que já é com esses 6 produtos. O kit das sementes, o kit dos temperos, o kit dos chás. Toda vez que eu faço viagem, ou aquele período que eu me sinto mais, que eu dei uma exagerada, eu falo qual é o chá que eu tomo, mostro como que produz, como que faz, faço os kits na loja. Então, entender realmente de fato, o cliente entrega para a gente o que a gente precisa fazer. A gente é que precisa ficar ali em alerta, observando o que de fato a gente precisa melhorar. E aí, já tendo o entendimento disso, tendo esse foco do que o cliente quer, com os números me dizendo que esses produtos aqui têm uma margem, e que eu não tenho que estar focada em variedade, e sim qualidade e produtos em que me trazem uma margem de contribuição melhor, não tem casamento perfeito. Você consegue fazer os kits de uma forma muito mais assertiva, usar esses mix de produtos. Mas Muito legal. as sementes e os kits para energia e as fibras, né? Eles foram também a virada de chave. Sabe o que é legal, Carlanda? Que a sua fala nos mostra que não é só aumento de faturamento, mas você Não. já desenvolveu um nível de maturidade de gestão, que é o aumento de faturamento junto com o aumento de lucratividade. Porque tem loja que até cresce um pouco o faturamento, mas no final do mês não sobra nada. Então, quando você foca em crescer o faturamento, mas crescer o faturamento nos produtos certos, aí você tem um resultado extraordinário. Porque é um crescimento exponencial, né? Faturamento de um lado e crescendo margem de lucro líquido do outro, precificando corretamente, né? Muito legal. Ó, E tem uma pergunta. Pode falar. uma das coisas também, eu ficava assim, Bruno, meio receosa, porque eu, mesmo sem saber de muita coisa, eu sempre fui muito do lado mais certo. Desde quando eu fui até escolher o ponto, que eu não entendia qual era o ponto, mas quando eu fiz, inclusive, uma consultoria com o seu Ademar lá em São Paulo, aquela consultoria que ele sempre faz, ele foi assim um divisor de águas na minha vida também, me ajudou muito. Ele ia falando as coisas, meu olho ia, e aqui comigo dentro, tal lugar, as coisas. Então, assim, eu sempre tive muito isso de mesmo não saber, indo pelo caminho. E eu entendi que se eu não sabia, eu tinha que buscar. Se a minha dificuldade maior estava ali, eu falei, meu Deus, esse granel tem um tanto de produto desse. E essa prateleira da loja é uma prateleira que tem poucos produtos. E às vezes eu ficava naquela coisa do automático, de ter mais, de ter que vender, de olhar só para a vida, mas não olhar para a qualidade. Não, peraí. Eu não me incomodo mais de olhar a prateleira com poucos produtos. E eu começo a mostrar, eu falo para os clientes, vocês chegam aqui na loja, aqui vocês não encontram poucos produtos, você encontra os produtos que de fato vocês precisam. E, consequentemente, os produtos que me trazem margem, que me trazem giro. Um exemplo, o whey. Eu tinha aquela coisa de ter o whey na prateleira, né? E eu disse, eu vou testar com uma marca que é a Bold, que é uma marca muito boa, que eu vendo muito bem as barrinhas. Só que eu criei um valor agregado muito grande com o whey do granel, que é maravilhoso. E eu mostro muito para os clientes consumindo. E aí, quando eu trouxe os wheys, o que acontece? Os whey até hoje estão lá na loja. Olha. Eles não querem. Então, assim, eu tenho que focar mesmo, de fato. Então, assim, são ainda aqueles pequenos erros que dizem assim, olha, tá vendo como a direção não é essa? E eu vou lá, refaço o caminho e já coloco toda a minha energia, todo o meu foco. E é isso, a gente fica muito no automático. Quando a gente fica no automático, é aquela pressão de ter que vender, de estar preocupada. Meu Deus, quanto foi que vendeu hoje? E você deixa de fazer as coisas básicas, você deixa de olhar para os detalhes onde fazem a diferença.
Aquele tempo que eu perdia olhando para isso, era para eu estar no Instagram gerando conteúdo, mostrando informação para o meu cliente, dizendo o que eu tenho dentro da minha loja. Com certeza, se eu tivesse essa mentalidade hoje, nossa, eu já estaria muito, Muito bom. Top. muito Ô, Kátia, a gente tem pergunta aí no chat, né? Tem. sua equipe. Luiz, conheço ele. Luiz, Luiz está perguntando se a sua equipe está treinada para esse tipo de venda específica, desses kits, Sim, tudo que você sim. comentou. Porque tudo que eu aprendo, eu sempre passo para eles. Então, assim, eu participo das aulas, na mentoria, no dia seguinte é no automático, não tem essa conversa. E em tudo que eu faço, se eu vou em um evento, se eu vou para as feiras, quando eu chego, aquilo que eu trouxe, eu já coloco em prática. E a gente já faz esse treinamento na loja, para mostrar o que de fato a gente precisa entender o que o cliente quer, o que ele precisa e fazer essa indicação. E eu não só mas eu mostro para elas. Quando chega alguém, eu dou aquele sinal para elas segurarem e eu ir. E aí, assim, o olho delas brilham, porque elas percebem que não é difícil de fazer. E em determinadas situações, eu só olho e digo, vai. E aí elas conseguem, de fato, trazer esse resultado. Outra coisa também, olhar para o time faz toda a diferença. Saber contratar de uma forma melhor faz toda a diferença. Você entender o que os processos que a sua empresa tem. Porque às vezes, Bruno, além da gente não saber contratar, a gente contrata gente demais. Eu tinha 9 funcionários. Eu tenho Nossa! hoje Quantos tem hoje? 5. Caramba. Onde que estava esse serviço todo? Que hoje eu faturo melhor, tenho mais resultado. Eu não sei nem como que eu sobrevivi com esses 9. O Jesus disse assim, filha, aguenta que tu vai aprender. Foi ele que segurou, porque eu não tinha outra fonte de renda, tinha que ser lá. E eu me Caramba. claro que tem dias, não é só mar de rosas. Tem dia que a gente está desanimado, tem dia que dá vontade de jogar tudo para cima, tem dia que você não quer ir para a loja. Muitos dias são assim. Só que aí eu olho para mim e falo, fui eu que pedi. A responsabilidade está com você. Ou você faz ou você não tem. E eu não me permito. Eu não me permito ficar triste, eu não me permito ficar em casa. Eu saio de casa, às vezes, com aquela vontade de chorar, com aquele nó, porque muitas vezes pesa. Eu empreendo sozinha. Eu já fui casada, mas separei pouco antes de colocar a loja, graças a Deus. E graças a Deus que eu digo não pelo casamento, porque o casamento é uma bênção, porque a pessoa que eu escolhi não tinha de fato o perfil que eu precisava, né? Que eu merecia e que eu pretendo ter. Então eu empreendo sozinha, então é muito mais desafiador, porque se eu preciso tomar alguma decisão e se naquele momento eu estou no automático, talvez se eu tivesse alguém que tivesse mais controle que eu, iria me ajudar e me daria uma direção. Eu não tenho. E também se um dia acontecesse algum problema financeiro, comigo, eu também poderia ter essa pessoa para me ajudar. Então, eu não tenho. E não ter isso, muitas vezes, me deixou desanimada. Mas não ter isso também me estimula hoje a dizer, é contigo. Às vezes a gente fica triste que olha a evolução de alguém e olha para a gente e diz, meu Deus, eu não mudei nada, né? A gente acha pequeno, mas quando a gente entende isso, a gente diz, poxa, agora mesmo esses dias eu estava pensando, falei, meu Deus, eu já projetei tanta reforma da loja e nunca consegui. E algumas vezes fiquei desanimada, mas eu entendi, poxa, mas olha o que tu fez. Então eu aprendi a olhar para o outro lado. Mas olha o que tu conquistou. Mulher, 5 anos. Hoje eu aqui, assim, lembrando de tudo, estudando os números, eu falei, meu Deus, e se eu não tivesse tido essa coragem, se eu não tivesse tido essa iniciativa, essa força de fazer tudo isso. E digo mais, Bruno, não é só sobre o dinheiro. Empreender não é. Se você de fato não tiver um propósito, você não consegue, porque a maioria Sim. das pessoas, elas acham que empreender é status. É a empresária, é a dona da Empório Saturnino, doía para mim isso no início, porque eu entendia nas entrelinhas que eram tantos desafios e que não era Esse glamour todo. não era tudo isso.
Só que hoje, quando as pessoas falam, é a Carolanda, é a dona da Empório Saturnino, hoje ela é referência no mercado. E eu entendo, trago isso para mim, é verdade, mas eu entendo isso não para me vangloriar, mas para entender que foi uma história que eu construí. Porque hoje as pessoas se conectam comigo não é pelo que eu tenho, é como eu construí tudo isso. E isso é que faz diferença na minha história. Porque aqui mesmo na minha cidade, tem inclusive empresários que poderiam ter lojas melhores, muito mais dinheiro para investir, muito mais mix de produto, muito mais acesso a mentorias. E por que eles não têm? Porque não fazem, né? Né? Então, assim, a gente tem que entender que tudo tá como você sempre fala. De tudo que você marcou, duas coisas. Primeiro, na Natural Tech, que foi entender que eu sou protagonista da minha história, que eu não sou vitimista, que eu não preciso dizer que eu não posso, que eu tenho dificuldade, que eu tenho limitações, mas eu posso fazer tudo isso dentro disso. E segundo, que os detalhes que fazem toda a diferença. Em É no tudo. detalhinho. É no detalhinho. Sempre vai ser no detalhinho. A gente nem se atenta. Eu falei para as meninas, vocês estão entendendo o que é R$ 10? Eu disse, o próximo cliente que entrar aqui, vocês vão ver que R$ 10 não é nada. Será, Carlonda? Eu digo, o cliente entrou e foi comprar uma... Só um pouquinho, porque eu falei muita garganta. Deixa você dar uma pausa aí, deixa eu trazer algumas coisas que você falou um monte de coisa legal aqui. Primeira coisa que você fala, né? Poxa, hoje eu empreendo sozinho. E esse é o sentimento de muito lojista. Às vezes a pessoa nem tá sozinha, empreende marido e mulher, mas os dois se sentem sozinhos. E quando eu tinha somente a loja de naturais, Bendito Casarão, eu também tinha essa sensação. Porque a gente fica vivendo no nosso mundinho e às vezes a gente quer trocar ideia, quer compartilhar e a gente se sente sozinho. Eu acredito que a mentoria ela tem esse papel também de compartilhar, de estar num grupo onde são empresários diferentes, empresários que já investiram na mentoria, que estão buscando algo mais. É diferente dos grupos que a gente encontra muitas vezes na internet de lojas naturais, que ali tem pessoas jogando para baixo, tem pessoas com cabeças muito diferentes. O nosso grupo, e você está lá dentro sabe disso, são empresários selecionados. E não é selecionado porque decidiram investir dinheiro, mas selecionados porque tem cabeça diferente. Que decidiram investir no conhecimento deles, investir em crescer o negócio, em mudar o negócio. Então, a mentoria ela tem esse papel de você estar num grupo de pessoas que pensam diferente, que pensam em ser protagonistas. Isso é muito bom. Então, a mentoria ela traz esse grupo, a gente para de ter esse sentimento que a gente está empreendendo sozinho e a gente tem uma injeção de ânimo a cada 15 dias nas nossas aulas, né? Porque é normal, essa montanha-russa do empresário a gente vai viver sempre, né? O tô rico, tô pobre, né? Tem dia que a gente acorda super empolgado e tem dia que a gente acorda para baixo, faz parte da vida, a vida é assim, a vida não é um mar de rosas. E poder a cada 15 dias compartilhar, tá tendo essa injeção de ânimo na mentoria, isso é muito legal. Isso é uma coisa que você falou que eu sinto que isso realmente acontece no nosso grupo. Uma segunda coisa que você falou, e para fechar os 5 erros que muita gente comete, você falou muito de treinamento, gestão de equipe, que está ligado até a pergunta do nosso colega aqui, que você comentou, eu assisto a mentoria, no outro dia eu pratico, eu passo para minha equipe, eu faço treinamento. E outra coisa que você falou, não é só da boca para fora, não é só passar um conteúdo para minha equipe, é ir lá e dar exemplo. É ir lá e mostrar como fazer, mostrar que é possível. Então, um erro muito clássico que muito lojista comete é, primeiro, não ter treinamento. E por que eu não dou treinamento? Porque se eu não sento para aprender, como que eu vou levantar para ensinar? Então, se eu não tenho conteúdo, eu não vou dar treinamento, porque eu não aprendo. Eu não entendo sobre venda, sobre ticket médio, sobre estratégia de venda. Se eu não estudo isso, não tem como eu sentar para levantar para ensinar. Então, você vai, senta a bunda na cadeira, aprende, no outro dia tu vai lá e ensina. Ensina e depois você mostra como faz. Mostra que é possível. Então, não tem como você não ter resultado dessa forma. Mostrando para sua equipe, tendo ferramentas, porque você aprendeu, e mostrando para sua equipe como é que faz. Sensacional. A sua história é incrível, Carlanda. Ô, Kátia,
deixa eu ver se você vai estar pensando como eu, minha sócia. Ouvindo toda essa história da Carloanda e ouvindo todas as histórias das lives para trás e das milhares de pessoas que você entrevista e dos centenas de cases de sucesso que a gente tem dentro da nossa mentoria. O que que a Carloanda tem que é em comum com as outras pessoas que a gente trouxe nessa live de sucesso? O que que ela tem em comum com os outros empresários de sucesso nessa mentoria? Eu acredito que seja o valor dela. O diferencial dela é o valor que ela coloca no que ela faz. Legal. Então, eu acho que é isso. Eu vou dizer o que que eu acho. Fala. Eu acredito que, além do valor, o que tem em comum a Carloanda e todos os outros alunos da mentoria de sucesso são duas palavras. Primeiro, ela acredita. A gente começou essa live falando sobre acreditar. Ela acreditou que aquela proposta do bolo lá ia mudar a vida dela e mudou. Ela acreditou que ela ia conseguir fazer, né, ter a jornada dela de empreendedorismo. Ela acreditou que a mentoria ia fazer uma diferença e fez. Ela acredita no conteúdo que ela vê na mentoria. Então, acreditar. E não basta acreditar. A segunda palavrinha é fazer. Então a Carlonda, ela acredita e ela faz. Não é só, eu acredito que Deus vai me abençoar. Eu acredito que a mentoria vai mudar meu negócio. Eu acredito que essa oportunidade de vender o bolo, mas fico sentado esperando o negócio acontecer. Não. Ela acredita, ou seja, ela tem um coração ensinável, ela tem humildade para entender, ela acredita e ela faz. E ela coloca em prática. E ela vai lá no outro dia, ela faz treinamento com a equipe, ela mostra, ela atende e ela faz acontecer. Esse, para mim, são os valores que eu vejo em comum dos maiores empresários de sucesso. Aprende rápido e aplica. Acredita, coração ensinável, não tem soberba, nariz em pé. Quantas e quantas entrevistas, Kátia, que a gente fez que o mentorando precisava da mentoria. A gente percebia isso, mas a falta de humildade impedia ele de entrar na mentoria. Essa é a grande verdade. Isso aí. É a falta de humildade. Não, eu já sei. Pô, vou gastar dinheiro com isso, né? E muitas vezes a pessoa tem a humildade, entra na mentoria, mas alguns poucos não têm resultado. E por que não tem resultado? Porque não fazem. Não faz, Aí não quando a aplica. gente. Mas eu não tô tendo resultado. Tá, mas você faz treinamento com a equipe? Você aplica? Você faz acontecer? Você acredita e aplica de fato? Você aplica uma precificação nova? Porque dá trabalho, foi o que o Carlonda falou. Dá Muito. trabalho você reprecificar a tua loja inteira, não dá, Carlonda? Ficar 3 dias reprecificando, além de acreditar, dá trabalho. Dá trabalho você, ao invés de sair comprando a Deus dará, você fazer compras com base em números. Dá trabalho. Mas, como a própria Carlonda disse, dá muito mais trabalho você ficar o mês inteiro no automático e não ter o lucro no final do mês. É igual as pessoas colocarem também a dificuldade nas vendas na economia. A gente sabe que a economia está complicada, mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando elas me perguntam é que desde que eu me entendo por gente, as pessoas falam que a economia está ruim, que o país está assim. Claro que tem as suas diferenças, né? Passadas aí de presidente para presidente. Mas, gente, não está na economia. E por que as pessoas crescem? Porque a gente cresce, porque a gente muda o jogo. Nessa coisa mesmo do acreditar, do fazer e de estar em movimento, Bruno. Não adianta. Se você não estiver em constante movimento, você não consegue. E na loja também, um dos diferenciais, para concluir também o exemplo, teve até uma pessoa que colocou aí no chat, que assim, na loja, tudo que eu experimento, o que eu faço, o que eu vou fazer, eu converso muito com a equipe. E se tem produto, se tem coisas, eu coloco muito para eles. E se eu faço uma receita diferente aqui em casa, eu conto para eles o que foi, levo para eles provarem, dou para eles testarem. Faço questão de abrir produtos novos para eles sentirem um sabor, tanto aqueles que é comprado por granel, prateleira, tanto o que é produz, para eles poderem ter a segurança de oferecer para o cliente. Né? E hoje, quando eu falei que R$ 10 muda o jogo, que eu falei como exemplo,
A cliente entrou, quando ela entrou na loja, eu estava no computador, ela disse lá, e eu, na verdade eu estava pronta para fazer um vídeo com o iogurte, que eu consegui um desconto muito bom e mostrar a granola, enfim, os produtos. Ela disse, lá vem ela com as receitas dela. Eu já vim atrás da pasta que tu postou ontem, esse meu filho estava me deixando doida. Aí eu levantei, eu falei, amiga, que pasta foi essa? Aí ela dá Dr. Peanut. E aí ele disse, ele quer porque quer essa pasta de avelã, Carlomba e tal. Aí eu olhei para as meninas dizendo, é agora. Aí eu fui lá com ele e falei assim, fala pra tia o que é que você gosta, como que você gosta de comer a pasta. Aí eu falei, você sabe como que é feito o avelã? Deixa eu te mostrar aqui. Você sabe a Nutella, que é muito famosa, mas que não é muito saudável? Deixa eu te mostrar como é. Eu fui no granel, mostrei para ele como que era a avelã. Detalhe, ele já quis para a mãe comprar a avelã. Aí eu disse, olha, em casa a tia gosta de comer biscoitinho aqui. Mostrei uns biscoitinhos de arroz que a gente tem na prateleira. Eu disse, a tia em casa adora comer com esses biscoitos porque ele é super levinho e ele combina muito. Aí a própria mãe disse, olha aí, filho, que ideia legal, você não quer? Até porque também ela estava buscando alternativas saudáveis para esse lanche. Quando chegou na bancada, ele viu um bolinho que a gente tem de tapioca, que é artesanal aqui da nossa cidade, que inclusive é meu pai que compra, que não tem conservante, enfim. E ele disse, mãe, a tia falou que é legal comer com coisa salgada, o doce, leva esse bolinho. Resumido, eu vendi a pasta para a mulher, a avelã do granel, o biscoitinho da prateleira e o produto da bancada. E aí as meninas me olharam e só deu aquele sorriso assim, confiando. Ou seja, é detalhes, Bruno, não tem jeito. Se você gera essa conexão, já falei, você tem que entender o que o seu cliente quer, como ele quer, o que ele gosta de fazer, quais são os desejos dele, mostrar o que é, o que não é saudável, trazer para o que é saudável, dar alternativas. Na verdade, esse nosso trabalho é um serviço de mudança de mentalidade. Quando o cliente Exato. entende que ele tem as oportunidades de comer melhor e que aquilo não é sobre o preço, é sobre o valor, você não só consegue vender, mas você consegue fazer essa venda recorrente. E é isso que eu tenho feito na loja. Não é Muito bom. ter uma semente uma vez. É eles entenderem que a semente, por exemplo, traz o benefício para eles, eles me contam na rua e falam, Carlonda, e as sementes? Meu Deus, minha semente está acabando, eu vou lá que eu não posso deixar o meu estoque acabar. Então, eu comecei a perceber isso também, que foi um dos ganhos. Foi essa coisa não só de aumentar o faturamento, mas desse faturamento ser recorrente. Cada mês o faturamento vai aumentando um pouco. Meu Deus, aqui tem alguma coisa, assim, e de você entender nas entrelinhas o que era. Por que o cliente escolheu aquilo? Só que uma das coisas que me fez assim, ficar um pouco mais preocupada é porque eu já entendia que eu tinha essa responsabilidade sobre essa imagem dentro da empresa, né? E eu entendi que essa imagem está assim, triplicada. Então, de vez em quando, o fardo ele acaba pesando mais um pouquinho para mim por conta disso. Entender que é comigo, não tem jeito. Organizar o Instagram, uma empresa pode organizar. Traçar uma estratégia para aquele mês, para ti, de marketing, uma empresa pode fazer, mas ele nunca vai ter o teu olhar. Tanto que quando o pessoal que faz os meus vídeos, pôster e tudo, eles me mandam até a cor do pôster. Hoje, até a cor do nosso menu do dia das delícias da bancada para o Natal, eu pedi para mudar. Falei, a cor está chamando mais atenção do que o produto. Então, assim, a informação, a legenda, então, assim, você tem que, de fato, entender aquilo que você faz. Às vezes, também, no cansaço, a gente quer entregar para o outro uma responsabilidade que é nossa. Quantas vezes eu entreguei para o meu time a responsabilidade que era minha de não ter cuidado eles, de não ter mostrado? Como que eu queria que meu time vendesse se eu não aprendia, mas não colocava para eles, não ensinava, não ia para lá? Não ia lá para dentro, não fazia, não mostrava como era. Quantas vezes eu entreguei a responsabilidade do marketing, que era para eles, que é comigo, não adianta, as pessoas querem me ver, elas não querem ver um influenciador digital, elas não querem ver um blogueiro, elas querem ver você lá mostrando o que você faz.
A cliente falou assim para mim: meu Deus, Carlonda, a gente percebe que tu faz tudo no orgânico, mas é tão real que a gente para ver os vídeos que você faz. Eu falei: amiga, eu faço as coisas da forma que acontece aqui na loja. Eu estou aqui na parte de estratégia aqui da loja em um determinado momento de uma compra. Aí eu preciso conferir um estoque de um produto que é na produção. Quando eu abro a porta da produção, que eu sinto o cheiro, que eu vejo a bancada, aqueles bolos lindos, pães, eu vou lá e faço um vídeo direto da produção, mostrando detalhes para vocês, produto que é produto. Então, eu gero essa conexão com as pessoas também. Muito legal. Então, eu não perco Gente, a oportunidade, não. que aula essa 1 hora que a Carloanda. E ó, você que não está na nossa mentoria, olha o nível dos empresários que fazem parte do nosso grupo. Olha o nível de gestão, de maturidade, o quanto eu aprendo com vocês. Que aula essa 1 hora, hein, Kátia? Que aula, Maravilhosa. que Muito aula. boa, muito boa. Ó, vou resumir aqui então 5 erros mais cometidos pelos lojistas naturais e que a Carloanda veio pontuando aqui, que ela teve mudança de postura através da mentoria, através do conhecimento dela, de estudos também. Então, erro número 1, fazer uma gestão sem análise de números. Não olhar ticket médio, não olhar número de atendimento por dia, enfim. Segundo erro, não ter critério de precificação, ter medo de aumentar preço, precificar só com base nos concorrentes. Terceiro erro, que foi corrigido aqui pela Carloanda, controle de compras e gestão de estoque, não comprar somente pelo emocional, não comprar sem ter uma análise de dados antes. Quarto erro, não aproveitar o Instagram do seu negócio para fazer vendas, como ela estava falando agora no final, como ela comentou, que não terceirizar o seu Instagram, você é a cara do seu negócio e não tem nada demais. Ao invés de você ficar pensando em conteúdos perfeitos, seja cada vez mais autêntico, como a Carlonda falou, mostre o seu dia a dia, o conhecimento que você já tem da sua loja. Isso vende, isso conecta, isso é humano. Na era da IA, as pessoas cada vez mais valorizam a humanização das coisas. Então, isso é muito bacana. E o quinto erro é você terceirizar para a tua equipe aquilo que é teu, não ter gestão da tua equipe, não treinar a sua equipe, não mostrar como faz. Sensacional. Uma aula incrível. Depois desses 5 passos, depois de toda essa aula que a gente teve aqui, Carlanda, ainda tem a cereja do bolo? Ou já foi? Não. Ainda tem. Qual que é? Eu tô curioso, Kátia, para saber qual que é essa cereja do bolo. Por que que eu escolhi, por que que eu decidi pela 2B? Tá. Pode contar? Pode. Qual que é essa cereja do bolo e por que que, com 5 anos de experiência já com as naturais, por que que você decidiu entrar na nossa mentoria da 2B? Toda vez que a gente vai fazer algum investimento na empresa, a gente sempre fica com muito receio, porque muitas vezes a gente olha preço. E eu falei, meu Deus. E eu não estava passando por um momento tão fácil, né? A gente tem recursos muito limitados, como ter os 2 segmentos, eu precisava alocar para os 2. Só que uma coisa me fez decidir pela 2B. E não só pela 2B, para qualquer coisa que eu faço desde junho, quando eu decidi entrar. E também que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, mesmo que seja de outro segmento, que a 2B, vocês têm essa validade porque vocês vivem isso. Vocês têm a prática do que a gente precisa. Vocês sentem as dores que nós sentimos. Vocês já estão a passos à frente de que nós já estamos. Então, várias e várias pessoas poderiam me passar como, por exemplo, na Admarket, que eu paguei praticamente quase que o valor do que eu paguei pela 2B, e eu aprendi, por exemplo, na 2B, que o Instagram eu preciso gerar informação. Então, assim, mas por que eu... Não é só por isso, é porque vocês têm a vivência. Porque são coisas que vocês praticam no dia a dia. Então, assim, toda vez que alguém for fazer algum investimento, tem que ser com a vivência. E a 2B, vocês têm, assim, crédito, assim... Bruno, Kátia, vocês não têm ideia
Então, assim, uma das coisas que a Kátia tem que colocar muito para as pessoas é tanto que em menos de 3 meses eu tirei o dinheiro, né? Porque o valor que eu investi. Então, eu falei assim, puxa, por que que eu não entrei antes? Por que que não foi antes? Que E legal. a gente tem muito medo, né? E com vocês a gente perde o medo. Mas a gente perde o medo não é porque a gente troca o medo por receio. O medo, ele te para, ele te trava. O receio, ele diz, opa, deixa eu analisar, deixa eu pensar, deixa eu entender o que de fato eu preciso fazer. E vocês dão essa direção. E Por você você, vai e faz, né? E você muito coloca em prática. sim, tem que fazer, né? Tem que fazer. Mas, Bruno, é diferente. E como você fala, a energia, as pessoas que estão no grupo, vocês, a forma como vocês colocam. Meu Deus, eu brigo até com os fornecedores agora. Falei, gente, vocês não estão entendendo. O fornecedor querendo para eu comprar, era para ser 4 lotes de produto, ele queria depois, porque não sei o que, teve um problema. Tem que ser 6. Eu falei, como é que é? Amigo, tu tem que escolher. Ou eu compro os 4 para eu girar o produto, ter o retorno que eu preciso, ou tu vai querer me vender os 6 só para me empurrar produto e eu já ficar com receio de fazer a compra contigo. Olha, tu sabia que eu estou estudando agora sobre isso? Aí ele disse, não, Carlonda, tá bom, tá fechado, só os 4, tá? Então, assim, a gente Bruno, e vira automático, sabe? A chave vira de um jeito que quando você se coloca na situação ali, independente de qual seja, com vocês é mais fácil, porque vocês já ensinam o caminho. Então, as pessoas podem, devem sim investir na 2B por isso, sem medo de errar. Kátia, é só falar, a gente tem a vivência aqui, a gente mostra para vocês o real, como que é, não é só expectativa. Hoje o mundo está cheio de expectativas, cheio de pessoas que estão aí colocando 1001 informações, levando muito para esse lado muito coach, né, como a gente tem visto, mas que aí na prática, como que eu posso ter autoridade para chegar aqui e falar? Por que que as pessoas, e foi aí que eu entendi também, Bruno, que as pessoas chegam comigo, querem saber as coisas comigo, como hoje uma amiga que trabalha com moda, me ensina a contratar uma consultoria de moda, Carlonda. Eu falei, mulher, eu não entendo de consultoria de moda, não. Ela disse, mulher, essa consultoria que tu tá fazendo, olha, a gente conversa contigo, assim a mente da gente se abre. Me diz como foi que tu escolheu. Aí eu contei, eu falei assim, olha, os meus mentores, eles têm vivência, amiga. Não, eles ensinam pra gente o que tá ali dentro do negócio deles, não tem como dar erro. Então, assim, até isso as pessoas começam a enxergar. E é isso que faz a gente entender que quando alguém te chama de empresária, e quando uma pessoa te diz que tu é referência do teu negócio, não é para te vangloriar. É para dizer que você tem uma história construída, que você construiu esse legado, entendeu? Muito bom, Carlonda. Muito bom. Parabéns pela sua história, incrível. Eu e a Kátia, a gente já se emocionou junto milhares de vezes fazendo entrevistas e com as histórias de sucesso de vocês. E ainda bem que você parou de falar, que daqui a pouco eu já estava chorando já aqui, Carlonda, porque a gente é duas manteigas derretidas, eu e a Kátia. E eu também E, chorei muito hoje, viu? e muito obrigado por você fazer parte da nossa mentoria da 2B. Eu sempre falo isso nas aulas, eu tenho certeza que o propósito que Deus tem para minha vida é, através das experiências que Ele me permitiu viver, compartilhar essas experiências com vocês. Eu sou professor por formação, então eu amo estar na 2B. A 2B realiza meu propósito, que é dar aulas e transformar a vida das pessoas. Mas, ao fim e ao cabo, assim como Jesus aqui na Terra, a gente é o caminho, né? A transformação é a pessoa que vai fazer. Então, todo esse resultado é seu, é fruto do seu esforço. E fruto também, claro, de toda essa estrutura da Kátia, que fica aí prospectando vocês e fazendo as reuniões, os diagnósticos. Então, assim, parabéns. A live já se estendeu aqui, mas valeu muito a pena. Muito obrigado, Carlona, da minha parte, por ter você. E você pode ter certeza que hoje eu aprendi muito com a tua história também, né? E da minha parte é isso. Kátia, suas palavras finais aí também, pra gente ir encerrando, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui, porque eu tô adorando ouvir a Carlona. E Carlanda, é um presente para a gente realmente ter acreditado no nosso projeto.
e ter evoluído. Porque a gente evolui também, né, Bruna? Como você disse, né? É uma troca muito bacana. E obrigada por você participar com o nosso projeto. E Eu por que ser agradeço. incrível aqui com a gente. E eu tenho uma indicação, assim, uma sugestão, na verdade. Eu estou desejando muito para 2026. Por favor, coloquem os treinamentos para a nossa equipe, que eu serei a primeira. Já pediu lá no grupo, então eu reforço aqui ao vivo que vocês têm que colocar na 2B, não só para a gente como gestor, mas os treinamentos para a equipe, que eu tenho certeza. Aí, Bruno, aí não tem para ninguém, não. Aí de jogo, meu amigo. Vai ter, vai ter. Só estamos esperando o Bart voltar de férias também para recarregar as energias, a gente aí. Mas nós já temos o roteiro do treinamento, a gente vai gravar e vai estar lá na nossa plataforma, que inclusive agora a plataforma tá toda bonitona, né? Parecendo Netflix aí. Eu vi, nossa, ficou maravilhosa. Eu ia comentar isso também, gente, é muito fácil para acessar. Muito bom. E não Carloanda, lembra que é, eu tinha dificuldade nas aulas, eu até mandei alguns áudios, assim, perguntando para ela, mas aí depois já ficou bem mais organizado e agora, da forma como tá, ficou assim, perfeito. Estou, maravilha. estou ganhando com vocês. Minha amiga, muito obrigado. Deus te abençoe. Isso Sim, tudo na sua vida só em 6 meses de mentoria. Tem mais 6 meses junto com a gente. Tem muita aula, muita virada de chave ainda. E eu quero ver, tô profetizando aqui, a gente passar o Empório Saturnino, ultrapassar a barreira dos R$ 100.000 de vai faturamento por logo, mês. porque Logo. saí, eu saí do automático, agora eu estou no controle. Eu perdi o medo, eu tinha tanto medo de ampliar a loja. Bruno, tu não imagina, eu já estou escolhendo até o ponto. Boa! Abrir a segunda loja, ampliar, passar dos 100 mil. E na Naturaltech aí, você ganhar a plaquinha de R$ 100.000 em faturamento que a Amém, gente tem aí. Então, Deus te abençoe. amém. Muito, muito obrigado. Parabéns pela sua trajetória. Temos mais 6 meses junto. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui até agora conosco. A live vai ficar gravada assim, porque uma pérola dessa tem que ser assistida, reassistida. Eu convido você, se eu fosse lojista, assistiria de novo, anotando tudo que a Carlonda falou, porque é uma live maravilhosa. Para você que não está ainda na mentoria, pelo amor de Deus, faça esse favor para você mesmo e para sua loja. Mande uma mensagem para a Kátia, ou para 2B, ou para mim, e agende o seu diagnóstico gratuito. E só o diagnóstico já é uma aula. A Kátia, que faz todos esses diagnósticos, já fez mais de 1.000 diagnósticos no Brasil. Ela já vai te dar uma direção, independente se você fechar a mentoria ou não. A Kátia já vai te dar uma direção de quais são os principais erros que você está cometendo na sua loja, para que você possa já melhorar, né? Eu acho que essa é uma contribuição que a 2B faz, uma contribuição de coração nossa, né? Para que você, independente se você entre ou não. A Kátia já está chorando, daqui a pouco eu vou chorar também. Então vamos encerrar, né? Kátia, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu sou muito feliz de ter você como sócia também, viu, minha amiga? Então tá Eu bom. estou muito feliz Obrigada, gente. de ter vocês como mentores. Morro de orgulho quando eu falo o nome de vocês. Em qualquer lugar que eu vou. Ele fala, você está diferente. Eu falei, claro, eu tenho os melhores mentores. Muito Então, bom. E a obrigada também. gente vai se ver na Naturotech, né? Vamos se E com abraçar lá. Eu já estou com a minha passagem já comprada. Eu não perco. Olha essa Natural Tech 2025, ela fez. Não, eu não vou falar nada, não. Deixa Muito só eu bom. fazer. Eu já estou acreditando. Agora eu vou continuar a fazer. Ó, o Evandro falando a verdade, a direção da Kátia na nossa entrevista foi fundamental. Isso que fechei a mentoria apenas 4 meses depois Ai, após a gente. entrevista. Eita, todo mundo fazendo a Bora! Kátia chorar hoje, hein? É o Tá seu bom. combustível, Kátia. Mas é de felicidade, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, essa construção que a 2B faz através desses meninos queridos, Bruno, Bart. Vocês não imaginam assim, os bastidores aqui dentro, sabe? Mas é gratificante. Carluanda, você é o nosso presente. Obrigada. É Você isso. é o meu também. Um Muito beijo. Fica com obrigado, Deus, gente. gente. E Fiquem com uma Deus. para o Bom mundo. descanso para vocês. Beijo. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. Até tchau, mais. pessoal.